que está no ar, você já sabe, o TV Bem Entrevista. Aquele programa que traz sempre alguém de destaque na nossa sociedade. E hoje nós meio que atravessamos o estado e fomos até o norte da nossa santa e bela, mais precisamente na Manchester catarinense, a cidade de Joinville, a maior do estado, porque de lá vem um jovem extremamente talentoso, diretor, ator, roteirista, escritor e um carisma fantástico, nosso querido Leandro Giacomo. Leandro, obrigado. Poxa, vir de Joinville até aqui é uma honra imensa. Eu que agradeço, Carlão. Prazer te conhecer. Muito obrigado pela porta que vocês estão nos abrindo. Eu estou muito feliz mesmo. Muito feliz de estar aqui com você, aqui na TVBE. Pode ter certeza que é recíproco. Amém. Mas, antes de começar, literalmente, aquela perguntinha facílima de se responder. Quem é o Leandro Giacomo? Olha, o Leandro Giacomo é um jovem ainda, né? Sim. Um jovem que tem os seus sonhos, seus projetos e sempre prima por colocá-los diante de Deus. Porque sabendo que se Deus estiver no controle, esses sonhos acontecerão e não servirão apenas para quem sabe, uma certa vaidade, um desejo meu, mas para edificar a vida de outras pessoas também. Que legal. Poxa, bom, antes da gente começar a falar desse curta-metragem, que inclusive está no YouTube, né? Eu já tive a oportunidade de assisti-lo. Parabéns pela produção. Obrigado. A gente não vai dar muito spoiler, não, né? Apesar que é quase que inevitável, né? Mas como é que surgiu a paixão, como é que despertou a paixão pelo audiovisual? Automaticamente você deveria ser um fã de cinema, né? E depois foi enveredando. Mas como é que começou? Como é que surgiu? Carlão, na verdade é assim. Quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu não sei se você sabe, mas a TV ela era mais fechada para o público cristão. Nós não tínhamos TV em casa. Vou ser bem sincero com você. Na minha igreja, muito tradicional, não era proibido, mas nós... Era recomendado. Exatamente. Então, a recomendação é que nós não tivéssemos TV. Mas eu sempre gostei de assistir os atores brasileiros. Uhum. E o Brasil tem bons atores, né? E vou até te confessar que eu gostava de ver um trecho de uma novela, e o Antônio Fagundes, a Regina Duarte, e já pequeno aquilo me chamava muito a atenção. E eu ficava pensando, poxa, por que, né, que a gente não pode? É uma arte tão bonita, mexia tanto com as emoções da gente. E mesmo criança, eu assistia escondidinho, ou ia na casa da avó, ou da vizinha e assistia. Só que na igreja, nós tínhamos liberdade de colocar essa arte em ação pelo teatro. Uhum. Então, na igreja sempre teve muito teatro. E eu cresci nesse ambiente do teatro cristão. E ali eu fui podendo, então, aprender com atores cristãos e desenvolver esse meu lado artístico, né? Fui vendo pela TV, mas o que me deu mesmo uma estrutura como um ator foi o teatro. E eu já preciso te dizer que isso é unânime entre os atores. Todo ator precisa passar pelo teatro, né? Seja ele o teatro amador, lá na escola, na igreja, em qualquer lugar. Para você entender o ofício de um ator, o quão responsável é esse ofício de você mexer com as emoções da pessoa, você poder trazer uma mensagem de reflexão, mudança de comportamento, você precisa passar pelo teatro, sentir o público ali te assistindo e participando com você daquela história que você está contando. Então começou pelo teatro na igreja, começou por ali. E depois você enveredou para o audiovisual, para a produção, como é que foi? Então, 12 anos... Steven Spielberg, Joinvilense? Joinvilense. 12 anos eu fui líder de jovens de uma igreja e de um grupo em específico. Uhum. Quando eu deixei o meu cargo, em setembro do ano passado, me veio à mente que eu tinha esse desejo pelo audiovisual, sempre tive. Porque por mais que eu tivesse a paixão pelo teatro, mas a televisão me chamava a atenção, sempre me chamou. E aí eu pensei, será que não é esse o momento, né, de enveredar por esse caminho, de criar um projeto? Mas daí você pensa comigo,
Um rapaz que só tem, vamos supor assim, habilidade e experiência no teatro. Nenhuma experiência no audiovisual. Nenhuma experiência com câmera. E agora? Bom, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu entendi que era o momento de repente ir para essa área, eu orei a Deus e pedi uma história, porque todo projeto, seja no teatro, na TV, no cinema, a primeira coisa que você precisa é de uma boa história. Você precisa partir daí, é uma boa história. E eu estava ouvindo um hino, uma música de um cantor chamado Benedito Felizardo, um cantor sacro, uma música chamada Pano Branco. E ela conta a história do filme, nesta música sacra, uma música raiz, sertaneja. E eu fui pesquisar essa história para ver se ele era o compositor, descobri que o compositor era um homem chamado Saúl de Oliveira, mas aí eu fiquei sabendo que a história do Pano Branco é uma história de domínio público. Ela não tem uma patente, ela não tem um autor específico. Fica naquela famosa frase, quem conta um conto aumenta um ponto. Ela já foi contada várias vezes de diferentes maneiras. Então ela já foi contada de diversas maneiras, já foi feito um livro sobre ela, mas nada no audiovisual. Se você entrar na internet, no YouTube, você vai ver algumas histórias de motivação, né, a respeito do Pano Branco. Então o que eu precisava fazer agora? Já que me veio a história, desceu o desejo no meu coração, eu precisava adaptar esta música, ou este conto, que dura 3 minutos, para a linguagem de cinema. E aquilo que você vê é diferente do que você ouve e diferente do que você lê. Então você precisa ter muita liberdade para tirar algo do papel ou de uma música que você ouve para passar para o cinema, para uma linguagem audiovisual. Se tivesse uma patente, um autor que tivesse o registro, ele tinha que ter um espírito assim muito democrático para me permitir mexer na obra. Você entende que eu precisei mexer na obra. Sim. E um conto de 3 minutos durou um filme de 40 minutos. Então ali a gente fez uma adaptação, que é o que a gente fala na linguagem da TV ou na linguagem do cinema. Eu adaptei aquela obra, aquele conto de 3 minutos, e Deus me deu a graça de escrever um filme de 40 minutos. Então começou daí. Mas eu vou ser sincero para ti, é uma produção independente, a gente teve que ser muito corajoso, né? Porque nós não tínhamos noção. Eu conversei com um amigo né, que eu conhecia, que ele trabalhava com filmagem de casamento corporativo. Você topa? Topo, Leandro. Eu vou te chamar mais uma pessoa. Chamou mais um camarada, gente boa, profissional, que trabalha com casamento corporativo. Eles não têm vivência na dramaturgia. A vivência deles é com corporativo, sim, certo? E eles abraçaram a ideia. A gente estudou, colocou o coração no projeto e, graças a Deus, saiu um belo trabalho, mesmo sem experiência, mas saiu um bonito trabalho. Assim é o que a gente está tendo, o retorno do público que tem assistido. Sem dúvida.